Desafios da indústria para a identificação, monitoração e neutralização de drones, que terá como mediador o vice-diretor do DCEA, Major Brigadeiro do Ar, Valcir Josué de Castilho Araújo. Como nós vimos, esse ciclo total para a mitigação de todos os nossos problemas passa não só pela detecção, mas também pela oportunidade da gente conseguir fazer com que o drone deixe de ser um problema, que a gente consiga, de fato, tirar ele daquela posição que é um risco para nós. Quando nós olhamos essa combinação das empresas, nós vimos anteriormente que a IACIT já colabora com outras empresas aí, com sistemas, e nós estamos todos realmente querendo conhecer um pouco mais dessas tecnologias aí que a IACIT desenvolveu. Então, vou passar a palavra para o Tisvika aqui para a sua apresentação, por favor. Obrigado. Bom, antes de começar, eu vou dizer algumas palavras sobre a IACIT. A IACIT é uma empresa que uma empresa EED, uma empresa estratégica de defesa, que vai comemorar 33 anos de existência nesse mês. Eu não quero elaborar muito sobre a IACIT, pois é muito conhecida pelo DCEA, pela FAB. E temos aqui um stand como uma tela que mostra, em um jeito bem inovador e bonito, as coisas especiais que a gente está fazendo, coisas que às vezes são especiais no nível mundial, e claro que muito especial no nível do Brasil, no nível nacional. Eu queria que essa apresentação vai ser mais técnica e bem menos de marketing. Espero que meus colegas de marketing não vão bater em mim depois. Eu vou focar no Jammer. A gente falou bastante sobre subsistema de detecção. A gente falou sobre essa plataforma multisensor. O Jammer é um componente no subsistema de neutralização. Lá também, eu acredito que a solução é de multineutralizador. O Jammer bloqueia as coisas que tem hoje, bloqueia todo o passado, fez um ótimo trabalho por anos. A gente não está nesse mercado desde ontem. Eu vou falar mais sobre isso durante a apresentação. Mas todo esse sistema, tanto o subsistema de detecção quanto o subsistema de neutralização, vai precisar passar por evolução constante. Se alguém tem a ilusão que comprar e terminar com isso, opa, esquece, como que a gente fala aqui, né? A evolução constante é como que alguém desenvolve o melhor míssil no mundo, na outra parte do mundo tem alguém já desenvolvendo antimíssil. No momento que esse míssil, aquele míssil mais inovador, mais potente, não é tão efetivo mais por causa do antimíssil, esse cara vai desenvolver ou atualizar o míssil atual e vai desenvolver um míssil até melhor. E o cara no outro lado do mundo vai desenvolver um antimíssil melhor. Isso nunca para. Isso nunca para. Isso tem que entender. O que é que a Odisseia vai decidir instalar, implantar, vai ter que ter um processo de evolução constante. Bom, vamos falar um pouco sobre Jammer. Temos medo de Jammer, né? Temos medo de Jammer, mas temos que entender primeiro por que temos medo. Por que temos medo de várias coisas em nossa vida? Eu posso falar sobre mim, por exemplo, eu tenho medo quando tenho dúvida. Eu não sei o que vai acontecer, quando vai começar a acontecer e quanto tempo vai durar. Por isso temos medo de drones e pois a gente nunca sabe o que eles realmente, o operador, o piloto, quer realmente fazer com esse drone, voando em cima de um aeroporto, por exemplo, quando ele vai começar a tentar causar algum dano e quanto tempo isso vai durar. Aí essa dúvida cria medo. Mesma coisa com Jammer, eu acho.
A gente está atuando nesse mercado desde 2014. O primeiro jammer nosso, o protótipo dele foi demonstrado pela primeira vez em março de 2015. Foi demonstrado com sucesso e depois nasceu o jammer que protegeu depois os Jogos Olímpicos. Mas mesmo assim, com todos os anos que passaram, jammers não foram aceitos no mundo, apesar de ser uma ótima solução de soft kill. E isso é por causa de medo, por causa de dúvida. O que vai acontecer quando eu ligo o jammer? Okay? O que vai acontecer? Quando vai começar a acontecer? A gente sabe, né? Quando eu vou ligar o jammer. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo tenho que ficar com o jammer ligado? Quanto mais eu falo com pessoas, eu entendo que todo mundo tem essa frase na mente: jammer é muito perigoso no aeroporto, mas não sabe explicar realmente o porquê. Só sabe que a gente interfere com alguns sinais sensíveis, nada mais que isso. Aí eu acho que vale a pena falar um pouco tecnicamente sobre isso. Só para terminar, o que eu comecei a dizer? Medo é gerado de dúvida. Dúvida é gerada de falta de conhecimento, desconhecimento, e falta de informação completa e correta. Eu acredito que, em algum momento, se vamos ter acesso à informação correta e completa, vamos ver que não tem nada para impedir o uso de jammers. Ok, vamos começar. Para mim, jammer é nada mais e nada menos que um conversor. Conversor entre uma situação, uma ameaça, que não tenho nenhum controle sobre ela, tornando ela em um evento, um desafio muito bem controlado. E eu vou explicar o porquê. O evento, a ameaça, que não tenho nenhum controle sobre ela, é o evento do drone. Como que falei, eu não sei o que ele quer fazer, o piloto, né, o operador, quando ele vai começar a bater em mim ou fazer qualquer dano, e quanto tempo essa dor vai durar. Não tenho nenhuma certeza, por isso tenho medo disso e não tenho nenhum controle, não tenho como melhorar essa situação. Não está sob meu controle. O jammer está chegando, bloqueando o drone e tirando ele da imagem. Não é mais o caso. Agora temos um desafio, uma outra ameaça. Não é ameaça, é um desafio para enfrentar, okay? As consequências de ativar um jammer. Mas prestem atenção, eu sei tudo sobre o jammer. Eu sei o que ele faz, como que ele bloqueia o drone. Eu sei quando ele vai começar a bloquear o drone, pois eu posso ativá-lo de forma manual ou automática, mas tudo está sob meu controle. E eu sei exatamente quanto tempo vai durar. Aliás, alguém sabe quanto tempo leva para bloquear um drone, para deixar um jammer ligado? Quanto tempo leva para terminar um evento de drone que a gente viu que pode chegar até horas de paralisação de aeroportos? Alguém sabe? 15 segundos, essa é a ordem de grandeza. Ok, eu vou dar um desconto, 30 segundos, ok? Olha, jammers vão ser aceitos. Se vão ser aceitos, eles vão ser acompanhados por procedimento, algo que a gente conhece muito bem, né? Se tem uma tempestade, aeroporto do GRU, por exemplo, está sendo fechado, eu já passei isso por bastante vezes, né? Aí eu voltei de Natal, por exemplo, e eu teria que pousar em Belo Horizonte com muitas mais aeronaves, né? E a gente ficou lá aguardando até que o GRU vai abrir de novo, e depois teve uma fila para decolar de Belo Horizonte, depois teve uma fila de decolar do GRU, e uma fila para pousar no GRU. Aí a gente ficou fazendo viradas lá no céu. Tudo isso é procedimento, tudo está sob controle. Não é uma situação agradável para ninguém, pois a gente fica muito nervoso na aeronave, mas é um procedimento super controlado. Ok? Resumindo, jammer é um conversor. Ele tira
a dúvida, a coisa que não temos nenhum controle sobre ela, chamada drone, ele tira ele da história e a gente começa a enfrentar o jammer. Mas o jammer está 100% sob nosso controle. Vamos falar sobre isso. Eu vou tentar falar mais tecnicamente. Eu vou correr, pois tem bastante slides e todo mundo está provavelmente com fome, né? Eu acho que saí. Eu estou pressionando o botão incorreto. Esse aqui no lado, ok. Obrigado, desculpa. Bom, jamming de sinais de RF para proteção de áreas. Vamos falar um pouco sobre conceitos em geral de jamming, ok? Não é algo específico para a IACIT, nada disso, ok? Jamming em drones, cobertura, ok? Alcance, né? Todo mundo sempre pergunta qual é o alcance. Tenho uma surpresa aqui. E finalmente vamos falar um pouco sobre nossos interferidores, nossos bloqueadores. Conceitos de jamming, ok? Aí, bom, jamming é uma técnica de contramedida eletrônica, tem por objetivo interferir, ok, com objetos, usando meios de comunicação que a gente quer bloquear, ok? Estamos falando sobre emissão intencional de sinais de RF, mas todo mundo sabe disso. Okay? O interferidor, o jammer em si, é um transmissor de RF, okay? Que a intenção dele é bloquear os sinais de comunicação que a gente quer bloquear. Podemos bloquear o quê? Podemos bloquear drones, podemos bloquear celulares, podemos bloquear redes Wi-Fi, GPS, radares ou improvised explosive devices, que são bombas, minas, ok? Especialmente para comboios, por exemplo. Ok? Podemos bloquear qualquer coisa que usa sinais de RF para ativação. Na aplicação militar, tem uso de bloqueadores no bloqueio de comunicações, interferência em sistemas de radar do inimigo, proteção contra drones, claro, proteção contra minas, bombas, como que expliquei. Na aplicação civil, estamos falando sobre bloqueio de celular, por exemplo, como que o meu colega falou, e também proteção de área contra drones, ok? Falamos sobre facilidades críticas, né? Problemas civil e não apenas militar. Agora, coisa mais importante. O que precisamos fazer para bloquear realmente? Temos que transmitir na mesma frequência que aquele meio de comunicação indesejado está usando. Okay? E se ele usa mais de uma frequência, por exemplo, ele está saltando entre frequências, okay? Aí a gente tem que ficar lá o tempo todo. Isso também, eu acho, não é uma novidade. Temos que usar uma modulação adequada. Eu não vou entrar nisso nesse fórum, ok? Mas é um assunto também bastante interessante. E tem aqui mais uma coisa que também não vou falar muito sobre ela, mas usualmente temos esse triângulo de transmissor e receptor. O transmissor pode ser, por exemplo, o piloto do drone, ele tem controle remoto, no caso que tem controle remoto, ok? E ele está transmitindo sinais de controle para o receptor. O receptor é o drone, tem um receptor no drone. E a gente está chegando com o nosso bloqueador, interferidor, jammer, qualquer nome, e a gente está tentando interferir. As duas setas estão transmitindo a mesma frequência, ok? Com potências diferentes para o receptor. Em geral, eu vou dizer que quem é mais forte ganha. Vai esconder o outro, vai bloquear o outro. Ou seja, se meu bloqueador é muito fraco em potência, por exemplo, não está conseguindo chegar para o receptor com muita potência, aí o operador vai continuar a controlar o drone dele sem problema. Okay? E se, o outro caso, meu bloqueador é mais forte, consegue chegar com mais potencial ao receptor do drone, ele vai esconder os sinais do operador, assim bloqueando ele.
Okay? Essa explicação é muito geral. Tem aqui o terceiro parâmetro, que é a relação sinal-interferência. Okay? Às vezes eu não preciso, como bloqueador, ser mais forte do que o sinal de comunicação. Eu só tenho que ficar perto dele e já vai criar interferência. Mas, em geral, não precisam lembrar muito desse termo, sinal-interferência. Temos que ficar mais fortes, a fim de bloquear. Tipos de comunicação, ou modulação, por exemplo. Temos frequência fixa, em que a gente transmite em uma frequência só. Por exemplo, o rádio tático do Exército, ele usa muito da faixa 30 a 88 MHz. Ele escolhe, por exemplo, 50 MHz e fala lá, se alguém vai bloquear essa faixa, eles têm na sequência deles, eles vão saltar para uma outra frequência e vão ficar por lá falando até que alguém vai interferir. Esse método quase não está em uso em nossa aplicação de drones. Os outros dois métodos são bem mais populares em drones. Temos Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS, que é muito popular, significando que, por exemplo, o drone vai usar a faixa de entre 2,4 GHz até 2,483 GHz, mas ele não vai escolher uma frequência lá apenas, ele vai saltar. Toda vez ele vai escolher uma outra frequência ao longo desses 83 MHz. Ok? Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS, é outro jeito de ocupar uma banda muito larga, mas sem saltar. Ou seja, o drone vai ficar em uma frequência só, mas não vai ser tão fácil bloquear ele, pois ele vai usar um código que é chamado spread coding, a fim de distribuir toda a potência dele em toda a faixa. Ou seja, se eu pego a mesma faixa de 2,4 GHz até 2,483, ele vai ficar, por exemplo, em 2,45. Ok, mas o sinal vai ser tão amplo que a gente vai ver potência ao longo de toda a banda. Aí não adianta bloquear ele em uma frequência só. Ainda tem que cobrir toda a faixa para matá-lo. Exemplos. Lado esquerdo, Fixed Frequency, como que falamos, quase não está em uso. Eu vi isso apenas em helicópteros da faixa VHF baixa. E no lado direito, a gente tem exemplos de hopping, ok? Frequency hopping. Toda vez, em cada, não sei, milissegundo ou algo assim, os dois, tanto o transmissor do piloto do drone quanto o receptor, estão mudando a frequência deles para uma outra frequência dentro da mesma faixa. Okay? E Direct Sequence Spread Spectrum é aquele negócio em vermelho. Ele está o tempo todo em toda a faixa. Por que a potência é mais baixa? Pois está dividido em toda a faixa. Parece mais fácil bloquear DSSS, pois a potência em cada frequência é bem mais baixa, né? Mas, na verdade, é muito difícil bloquear DSSS. Okay? Por causa desse spreading code que ele usa para distribuir toda a energia ao longo de toda a faixa, ele sabe detectar, o receptor do drone sabe detectar esse código muito especial, muito único dentro do ruído que a gente gera como jammer. Aí ele tem o que é chamado conversion gain. Mesmo que ele não é tão forte como o nosso jammer, ele consegue captar esse código muito especial dentro de muito ruído também. Mas claro que isso tem limites também. Conversion gain pode ser de 10 dB, 15 dB. Isso significa que se eu sou mais forte que isso, eu vou conseguir bloquear DSSS também. Tipos de interferência. Como que podemos bloquear drones? Alguns métodos. Método A. Podemos detectar o sinal
que o piloto e o drone estão usando nesse momento específico, tal curto em tempo, podemos detectar o sinal e atacar apenas esse sinal, a fim de deixar, por exemplo, para outros drones amigáveis, funcionar. Qual é o problema com esse tipo de sistema? Esse tipo de sistema, primeiro, é muito complexo, isso não significa que não dá para fazer, tem soluções que usam isso. O problema com isso é que esse tipo de sistema reage. Esse tipo de sistema tem que primeiro detectar o sinal. Detectar o sinal significa que o piloto do drone já transmitiu, até que o sinal chega ao meu detector. Temos essa física de speed of light, né? Primeiro ele tem que chegar para o meu detector. Meu detector vai fazer a análise, okay? O que é chamado processamento, para entender se esse é um sinal que temos que bloquear. Okay? Se ele vai entender que é sinal que temos que bloquear, ele vai gatilhar, okay? Mais um termo profissional, gatilhar, trigger, nosso jammer, que vai atirar energia nessa frequência específica. A energia que o jammer vai atirar também vai andar pelo ar, a velocidade da luz. Qual é o problema? A gente reage a parte do tempo, essa comunicação vai conseguir passar as informações, ok? E mais um problema é que hoje em dia os fabricantes de drones estão usando taxas de comunicação mais e mais rápidas. Aí já quase não tem tempo para processar e atacar, detectar, processar, atacar. Quase não tem tempo. E eles estão passando as informações, conseguindo passar as informações, e a gente não recebe proteção de 100%, pois bastante informação está conseguindo passar entre piloto e drone. Segundo método, bloqueio tipo barragem. Eu estou jogando energia em toda a banda ao mesmo tempo. Okay? Problema, eu pego, por exemplo, um bloqueador de 10 watts, a potência vai ser dividida ao longo de toda a faixa. Eu fico muito fraco como jammer. Okay? A coisa boa é que não me importa onde ele está saltando, onde está o hop. Okay? Não estou preocupado com isso, pois eu estou com minha energia o tempo todo em todas as frequências, mas estou fraco. Isso significa que meu alcance do jammer vai ser menor. Mas é um método bom e legítimo. O terceiro tipo é o terceiro usado em nossos jammers. Aliás, isso não significa que a gente não trabalha em outros métodos também, mas esse é o líder dos métodos. Varredura rápida. A gente está cobrindo toda a faixa, mas em cada instante a gente fica com toda a potência em uma frequência só. Ok? Aí é um compromisso. Em um lado você não fica em toda a banda o tempo todo. Do outro lado você varre tão rápido. Você faz sweep dessa banda tão rápido, bem mais rápido do que a comunicação, a taxa de comunicação do drone e do piloto. Aí você consegue bater nos frames, data frames dele, o suficiente para quebrá-los. Os data frames que estão sendo transferidos entre piloto e drone têm dados, tem o que é chamado checksum, que está checando se os frames são ok. Às vezes tem até error correction, eles podem corrigir alguns erros no frame, mas se eu vou bater 4, 5 vezes no mesmo frame, eles não vão conseguir corrigir. E o que está acontecendo quando o checksum não sai corretamente ou eles não conseguem corrigir? O frame está jogado para o lixo e ele está tentando retransmitir. Mas na próxima vez que ele vai transmitir, eu vou bater nele na mesma taxa. Finalmente ele vai entender que ele está bloqueado. Esse é o método que a gente prefere, a gente acha que é o mais efetivo. Ele já provou assim. Estrutura geral de um jammer. Temos alimentação, claro, para qualquer componente. Temos o que é chamado excitador. O excitador é nada mais que um gerador de sinais um pouco mais sofisticados.
ok? É um gerador de sinal, nada mais que isso, ok? E ele que gera, é quem gera os métodos, os sinais que eu falei sobre eles, as modulações, ok? Que pode ser barragem, pode ser varredura rápida, qualquer coisa o excitador é quem gera. Esse sinal que o excitador gera não é forte o suficiente para alcançar, para chegar forte o suficiente para o receptor do drone, aí tem que ser amplificado, por isso a gente usa amplificador de potência, e finalmente essa potência bem maior está sendo transmitida através de uma antena, espero que com um bom ganho. A antena pode ser direcional ou omnidirecional, depende da necessidade. Quanto maior a frequência a ser transmitida eu posso usar antenas menores com ganho maior. Ok, essa é a física. Aí, por exemplo, e vice-versa, quanto menor a frequência eu tenho que gerar antenas muito grandes. Se não quero gerar antenas muito grandes, elas vão ter um ganho menor. Por isso, por exemplo, no jammer da IACIT, que foi homologado e está em uso pelo Exército Brasileiro, as faixas mais baixas usam 100 watts, 50 watts, com antenas com bom ganho, mas um pouco menor do que o ganho das faixas mais altas, como 2.4, 5.8. Lá tem antenas pequenas, mas com ganho bem maior. Aí vocês podem jogar com a potência, usar potência menor para as frequências mais altas e usar potência maior para frequências mais baixas, e as antenas vão compensar por isso, pois potência custa dinheiro, antena custa quase a mesma coisa, não é importante se você faz ela com maior ganho ou menor ganho, potência custa. Jamming em drones. Bom, eu não mencionei todas as faixas aqui, mas faixas importantes que já vocês viram, faixas como 2.4, 5.8. Quero dizer alguma coisa, também bloquear essas faixas está assustando pessoas. Posso dizer o seguinte, o jammer parece alguma coisa muito assustadora, mas essas frequências tão altas, 2.4, 5.8, tem um comportamento que às vezes me deixa para baixo e às vezes me ajuda, por exemplo, nesse tipo de eventos. Essas frequências não conseguem desviar obstáculos como frequências mais baixas, por exemplo, como o HF, que está desviando obstáculos e assim não perde energia no caminho. Essas frequências estão tentando penetrar o material. Elas nem conseguem penetrar bem materiais como vidro. Essas frequências vão ser refletidas ou a parte que vai tentar penetrar vai perder bastante potência, ok? Os materiais como concreto, vidro, vão absorver a maioria dessa energia. Ou seja, o que estou tentando dizer, se eu estou usando um jammer que parece muito poderoso, muito potente no aspecto de potência e ganho de antena, e estou direcionando essa potência agora em um prédio fechado, é difícil entrar lá com 2.4, 5.8 e mexer com uma comunicação lá dentro. É muito difícil. É muito mais fácil fazer isso com 400 MHz ou até com HF. É difícil fazer isso. Ok? Além disso, tem as faixas ISM, faixas livres, Industrial, Scientific e Medical, 433, 915, tem mais faixas. E tem GPS. Por que eu escrevi canal L1? Pois os drones comerciais, pelo menos, estão usando L1. Ou que não estão usando L2, L3, L4, L5. Usualmente L1, eu acho que talvez L5 tem algum modelo. Só L1, significando que se tem aplicações dentro do aeroporto que não estão usando L1, estão trabalhando, por exemplo, com L2, aí não tem problema. Não tem problema. Mas claro que quem usa L1, esse é o ponto fraco que temos que tratar com procedimentos. Okay? Pois quando a gente bloqueia GPS, a gente pode afetar aplicações importantes. Modos de voo de drones. Estamos falando sobre jamming. As consequências do jamming no próximo slide, se não me engano. O que
que temos em drones? Temos drones mais antigos, claro, com controle remoto, mas sem GPS. São os drones mais antigos, a gente vai ver menos e menos deles. Número 2, mesma coisa, mas com GPS, ok? Eles têm uma função de return to home, com segurança. E número 3, talvez os mais assustadores, sem controle remoto nenhum, voando apenas com GPS. E como que a gente já viu ontem, já tem também a próxima geração, já está aqui, de drones navegando por câmera, imagem de câmera e sensores inerciais. O que vai acontecer quando a gente bloqueia cada um deles? O primeiro tipo, controlado remotamente sem GPS, o drone irá voar conforme a corrente de vento até que a bateria acabe. Na verdade, esse é o único jeito de crash um drone em cima da cabeça de alguém. Eu sempre estou ouvindo questões como que o drone vai cair em cima da cabeça de alguém. Não, em soft kill não, ok? Se tem um modelo que não tem return to home, por exemplo, não tem GPS ou tudo isso, aí sim, em algum momento a bateria vai acabar e ele vai cair. Os modelos mais novos vão pousar suavemente no lugar, quando a bateria está começando a acabar. Já vão pousar suavemente, sem machucar ninguém, ok? Segunda coisa, segundo tipo, esses drones controlados remotamente com GPS, o drone vai retornar para o ponto de origem se a gente não vai bloquear o GPS dele, que também é uma vitória, né? Às vezes é uma vitória. Primeiro a gente impediu a situação em que o drone está dentro do aeroporto. Ele vai sair, ok? Mas às vezes a gente quer captar o drone para chegar ao piloto, por exemplo, né? Apesar de ter também outros meios. Aí, se a gente bloquear o GPS, ou se a bateria vai acabar, ele vai pousar suavemente, sem machucar ninguém. E o terceiro tipo, sem controle remoto nenhum, voando apenas com GPS. Olha, a gente tem que bloquear o GPS dele. Não tem como fugir disso. Tem que bloquear o GPS, sob procedimento bem claro, bem praticado. E esse é o jeito de atacar esse drone com soluções soft kill. Ok, claro que existem outras soluções também. Cobertura. Esse é o assunto que dói mais. Aliás, quanto tempo mais tenho? Esse é o assunto que mais dói. Eu estou ouvindo perguntas por mais de 4 anos. Qual é o alcance do seu drone? A gente escreveu artigos sobre isso. Vocês podem entrar no site da IACIT. Temos uma aba lá no site da IACIT de artigos. A gente escreveu praticamente qualquer coisa, qualquer pergunta que eu vi aqui no fórum, no aplicativo, a gente já respondeu lá há anos. Mais que isso eu vou dizer, temos aqui em nosso stand, temos essa brochura para vocês. Vocês são convidados de pegar Frequently Asked Questions. A gente cobre lá muita coisa. A gente tem resposta para a maioria das perguntas. Pois as perguntas estão voltando, retornando por anos já. E não tem nada mal com isso, ok? Mas eu espero que vamos conseguir alinhar as expectativas do sistema em algum momento. Eu vou começar com uma bomba, né? Jammer não tem um alcance absoluto. Não tem um número. Eu quero agora bloquear todo o meu perímetro e mais 100 metros fora. Ou eu quero bloquear a 7 quilômetros. Não é sistema de detecção, amigos. Por que não tem? Pois tem 2 dimensões. Vocês lembram esse triângulo de amor? Piloto, drone e jammer? Esse triângulo de amor tem 2 dimensões. Eu tenho que ficar mais forte como jammer. Esse link, vamos chamar esse link, jammer-drone, jammer ao receptor de drone, tem que ficar mais forte em potência do que o link de comunicação entre o piloto, o operador e o drone dele. Ou seja, não é só o jammer que atua aqui. Se o piloto fica 10 centímetros do drone dele, de onde eu vou bloquear ele?
De 1 quilômetro? Claro que não. O piloto vai controlar o drone dele, se ele fica 10 centímetros dele. Do outro lado, se ele vai se afastar 200 metros, vamos começar a falar. Pode ser que eu vou bloqueá-lo. Depende agora em mais parâmetros ainda, mas vamos deixar esses outros parâmetros por enquanto e vamos focar naquela coisa chamada relação de distâncias, ok? Temos distância entre jammer e drone, temos distância entre operador e drone, temos também distância entre jammer e operador, mas é menos importante. Isso pode ajudar se a gente quer, por exemplo, bloquear o vídeo que o drone está transmitindo para o operador. Mas vamos deixar isso, é menos importante agora, ok? Olha, em relação de distâncias, não tem boa resposta ou única resposta para alcance, ok? Às vezes tenho clientes que até pressionam a gente tanto. Não, mas fala que 500 metros, pois eu preciso de 500 metros. Não dá, não dá. Onde vai ficar o operador? Ele vai ficar, você vai ter uma cerca que vai abrir uma distância de 200 metros entre o piloto e o drone dele, aí vamos falar. Vamos falar, mas se ele fica no drone dele, eu não estou dando para você 500, nem 100. Não sei quanto vou dar. Não tem um alcance absoluto e a gente escreveu artigos explicando tudo isso. É física, não é tentativa de enganar ninguém. Ao contrário, se alguém está dando para vocês um número, sem uma estrelinha, qual é a condição? Qual é a relação de distâncias? Onde está o drone? Qual é a altitude dele? Ele está no chão ou ele está no ar? Quando está no chão, é o pior caso para o jammer. É um bom jeito de testar o desempenho do jammer. É um bom jeito. No chão, é o pior caso para o jammer. Por quê? Usualmente, o operador fica mais perto ao drone do que o jammer. A nossa intenção é bloquear a longas distâncias, né? Aí, se o operador fica muito perto do drone dele, ele não vai sofrer todos os obstáculos que a gente vai sofrer de quilômetros. Aí, talvez ele até aproveite uma situação de line of sight, que a gente não está aproveitando como jammer. A gente gosta muito de testar nossos jammers no pior caso, ou seja, no chão. Mas não tem problema nenhum em dizer, ok, eu estou testando meus sistemas sempre com altitude de 8 metros para o drone. Não tem problema nenhum. Só tem que dizer. Aí eu vou ter algum alcance, alguma relação de distâncias para drone que fica em altura de 8 metros e eu vou ter um outro conjunto de resultados para um drone que fica no chão. E se o drone vai voar agora em 400 metros, eu vou ter um outro conjunto de resultados de distância. É tão complicado e tão simples também, ok? Não vou falar muito sobre isso. Cada um dos dois links, operador, drone e jammer, drone, está sob as regras da física. Cada um deles tem potência transmitida, ganho de antena, perda por propagação no ar e a antena receptora e receptor que fica no drone. Tem que calcular esse link budget, esse é o termo profissional, para cada um dos dois links. Lembra-me de novo esse triângulo de amor. Ok? Todo mundo conhece bom, não todo mundo, mas bastante pessoas conhecem a fórmula para calcular o path loss, a perda de propagação em situação de line of sight, ok? O free space, que é um pouco melhor que isso, não se aplica. Não se aplica, não é tão fácil, não, infelizmente. Tem outros modelos bem mais complicados, por exemplo, modelos de rata, modelos usados pelas operadoras de celulares, ok? Isso se aplica sim, é bem mais complicado, pois tem que levar em conta, né, naquele cálculo de perda de propagação, tem que levar em conta obstáculos como prédios, viadutos, carros, pessoas. Tem coisas fixas, tem coisas que não são fixas, ok? Aí quando a gente analisa o comportamento de um jammer, tem que fazer isso de forma muito mais detalhada. Ou seja, usar simulações que estão fazendo isso, calculando tudo isso, ao invés da gente fazer isso, ok? Uma das primeiras coisas que a gente fez foi uma simulação. Por quê? Pois ficou muito difícil explicar para o cliente por que não funciona como que a fórmula funciona de line of sight. Mas não é condição line of sight. Okay? Aí, às vezes, vale a pena que tenha esse tipo de questões e a gente está
se melhorando, criando ferramentas como simulações que mostram para o cliente, aliás, esse tipo de ferramenta está sendo fornecida juntamente com o equipamento, e assim o equipamento sabe quais são, por exemplo, o cliente consegue, a gente consegue alinhar as expectativas do cliente a respeito do equipamento. Às vezes o cliente pensa que o equipamento vai fazer café também e trazer chuva, mas não funciona. Ok? Mais sobre esse modelo, não vou entrar nisso. Tem bastante diferença na atenuação no ar entre modelos de line of sight e modelos da prática dentro de uma área urbana, por exemplo. Ok? Temos artigos sobre isso no site. Eu vou ficar muito feliz em falar sobre isso quando o tempo chegar. Um exemplo de relação de distâncias, de novo, não tem alcance absoluto, tem relação de distâncias. Por exemplo, se o drone fica... bom, aqui a gente não colocou alguma altitude, mas se o drone fica no chão, eu posso prometer, por exemplo, a relação de 4:1. Ou seja, se o operador vai ficar a 250 metros do drone dele, que fica no chão, eu vou conseguir bloquear a 1 quilômetro. Okay? Se o drone vai começar a voar, ter uma boa altitude, já não é o pior caso para o jammer. Eu vou conseguir fornecer relação de distâncias bem maior do que 4:1. Pode chegar a 50:1, 100:1, 1000:1. Vamos para o caso de streaming. Se o drone fica em cima da cabeça do operador, o operador tem controle remoto com antenas omnidirecionais. Essas antenas têm nulos para cima. Ou seja, quando o operador está levantando o drone dele em cima da cabeça dele, ele é muito vulnerável. Nunca vou conseguir dizer essa palavra em português. Vulnerável. Consegui, eu acho. Ele fica muito vulnerável. Por quê? Pois as antenas deles não estão vendo o drone. Mas o jammer que fica no horizonte e tem antenas com uma abertura assim, para nós é um paraíso. Okay? Aí a gente pode fornecer, enquanto a distância horizontal desse drone, horizontal é 0, vertical ele pode fazer 400 metros, mas horizontalmente ele nem avançou para o estádio, para o aeroporto, nem avançou, nem fez nenhum passo. E a gente fica como um jammer a quilômetros de lá, a gente pega ele facilmente. Qual é a relação? Se a gente fica, não sei, 3 quilômetros do operador, e o drone nem fez 1 metro de distância horizontal. Qual é a relação? Entenderam? Aí é importante dizer, ok, eu vou dar para você 1.000 metros, 1.000 quilômetros não, 1.000 metros, ok? Mas quais são as condições para isso? Onde está o drone? Qual é a atitude dele? Qual é a potência do controle remoto? Qual é a potência do seu jammer? Qual é a altura das antenas do seu jammer? Você está usando antenas direcionais, omnidirecionais, muitos parâmetros a serem considerados e muito bom fazer isso com simulação. Ok, planejamento de missões, rapidamente, omnidirecional, direcional. Ouvi o pessoal falando bastante sobre as vantagens de usar jammer direcional, pinpoint. A gente vai interferir menos como ambiente, né? Que é algo muito desejável, mas eu não tenho nada no favor de direcional ou omnidirecional. A gente está fornecendo os dois conjuntos de antenas. Não é que não tenho algo contra isso, só quero que vocês vão entender que tem vantagens e desvantagens para qualquer coisa. Jammer direcional de pinpoint vai interferir menos como ambiente e vai alcançar mais, pois ele foca toda a energia em uma direção. Mas, se temos um caso de enxame de drones, deixa-me enxame, 2 drones e mais, 2, vamos chamar, vamos dar esse nome de enxame de drones para o caso de 2 drones só, mas um drone está chegando de aqui, o outro está chegando de lá, o jammer, como o radar está olhando para cá, bom, o radar está sempre monitorando tudo, está tudo bem, mas o jammer tem que focar por 15 segundos, 30 segundos no drone, mas tem mais um drone chegando de lá. E você está como um drone direcional, ele tem que focar por 30 segundos lá e esse monstro lá atrás está voando com 90 km por hora. Até que eu acabo
como esse drone está chegando de frente, o outro já acabou comigo. Ok? Aí, não tenho nada no favor de direcionar ou omnidirecional, a gente fornece os dois, mas temos que pensar muito bem na aplicação. Às vezes, a antena omnidirecional assustadora, pois talvez você está interferindo mais com o ambiente, mas no momento que um drone está sendo detectado, é no mesmo caso como que tem 100. Você está protegido, omnidirecionalmente. Aí vale a pena pensar nisso também. Ok? Exemplo da nossa ferramenta de simulação que faz todos esses cálculos bem chatos de forma automática. E o último assunto, nosso interferidor, nosso jammer bloqueador, que foi homologado pela Anatel, está em uso pelo Exército Brasileiro há 3 anos. Graças a Deus, só elogios que recebemos sobre isso. Se não me engano, nem recebemos um pedido de fazer manutenção dele há anos. Ele usa varredura, ele é cadastrado como PED, Produto Estratégico de Defesa. Ele foi homologado pela Anatel, como que meu colega falou, usaram a resolução dos bloqueadores de celular para bloquear ele, só em faixas diferentes. Ok? E ele é adaptável a novos modelos de drones. A gente teria que ajustá-lo uma vez durante essa vida, mas não é um ajuste como que a gente pensa, não é um ajuste de mudar hardware, atualizar hardware ou gravar um novo firmware. Nada disso. O GUI do usuário, do operador do jammer, deixa o usuário mudar os parâmetros da varredura, como, por exemplo, frequências, taxas de varredura, tudo isso. Eu acabei de mencionar há 10, 15 minutos atrás que as taxas de comunicação dos drones novos, dos modelos novos, são mais e mais rápidas. Uma vez a gente teria que fazer a nossa varredura mais rápida por causa de 3 drones que saíram para o mercado, a fim de bloqueá-los. Mas é uma coisa de 3 segundos, você só faz ajuste do parâmetro, salva ele e a caixa está pronta, sem nenhuma atualização. Claro que isso não significa que amanhã não vai sair um drone, que vamos precisar evoluir de aqui. Evolução constante faz parte da solução. Ok, demonstrações fizemos muitas demonstrações. Mais que isso, eu acho que... Bom, a gente fez bastante, mas nossos parceiros, por exemplo, na Espanha, temos uma empresa parceira chamada Acento, que tem também solução de spoofing, ok? Que está sendo vendida pela Yacit também, oferecida pela Yacit. A empresa Centum fez dezenas de demonstrações para forças armadas, polícias, não apenas na Espanha, se não me engano, até fora da Espanha, com muito sucesso, mas na Europa tem o mesmo problema de legislação e todo mundo está tentando ainda digerir esse assunto de jamming. Mais demonstrações, uma demonstração na Arábia Saudita até contra a Mavic Pro, mas teve bastante drones lá. A gente fez tantas demonstrações que não dá para contar. Mais demonstrações, bom, é apenas uma parte pequenininha. Bom, o que tem aqui? Tem até 6 canais de bloqueio. A gente pode atualizá-los a qualquer momento, mudar a frequência, mudar parâmetros de varredura. Não vou entrar muito nisso. É bem configurável. Tem que pensar em soluções desse jeito, pois esse mundo está mudando o tempo todo. Ok? Mais uma pergunta que sempre estou ouvindo é se a gente bloqueia também celular. Não, a gente foi homologado para atacar bandas de drones. A gente não bloqueia celular ao propósito, não bloqueia celular. Ok? A gente pode fazer subfaixas de proteção dentro da nossa faixa. Por exemplo, a gente chama eles buracos, ok? Para deixar outros usuários usar parte dessa faixa a ser bloqueada. Mas eu vou dizer para vocês a verdade, no momento que você coloca buracos e começa a perguntar perguntas, ou seja, no momento que você faz meio bloqueio, você está meio protegido. Ok? Aí, a
A melhor dica é fazer isso simples, bloquear tudo sem muitas perguntas, ok? Mais uma versão um pouco menor de 3 canais apenas está sendo homologada nesses dias exatamente, e a gente está testando ele em um laboratório. A intenção é ter algo que realmente foca mais em Wi-Fi e GPS e menos em outros canais. Não tem muito para dizer, isso já falei, mas o exemplo, mais ou menos isso. Apenas uma dica eu quero dizer para terminar. Pelo menos durante minha carreira, eu vi o sucesso de soluções que são simples, ok? E o fracasso de soluções que são muito, muito, muito complexas e que usualmente nem conseguem atuar em tempo real ou quase real, ok? Isso não significa que não acredito que tem aqui, que precisamos aqui uma solução de multicamada, multisensor, multineutralizador e tudo isso, mas temos que tentar fazer esse sistema simples para o usuário, um sistema o mais automático possível, ok? Se alguém quer não bloquear drones amigáveis, bloquear drones não amigáveis, você pode detectar com whitelist, blacklist, mas quando você bloqueia sem perguntar perguntas. Você tem que ter procedimento para esse caso, pois você está salvando vidas com todo o respeito a algum drone que está agora transmitindo para a televisão. Ok? Minha dica apenas, só isso. Obrigado. Tizica, muito obrigado. Elogiar aqui o seu português, que realmente foi plenamente compreensível. É impressionante como você aprendeu nosso idioma aí de forma tão rápida. Foi muito bom ter contato aqui com isso que você trouxe aqui, que nos dá certamente esperança de superar aí todos os problemas que temos aí com os drones, né?